A minha dúvida é com relação ao medo da Clélia, dessa deterioração do corpo físico em vida ou pós-morte? Você está fazendo a pergunta para ela ou para mim? Pode ser para ti, o que tu entendeu? Eu entendi que você está com dúvida, que ela falou se ela está se referindo ao corpo físico ou ao corpo de alma. Correto. Então é para ela, não é para mim. Mas poderia ser o que tu entendeu. Então, qualquer uma das duas respostas. Eu entendi, Não, eu entendi o corpo físico, né? Que ela é trouxe o corpo físico. É por causa da dor. Eu sou muito sensível à dor. Eu não vou na manicure. Gente, eu não vou na manicure, porque uma cutícula que, sabe, que ela pica assim, eu sinto uma dor absurda. Nem no meu cabelo, não deixo ninguém mexer no meu cabelo. Sou muito sensível. Em todos os sentidos. Perfeito, entendi, Clélia. Alguma pergunta em cima disso, Marcelo? Ou só isso? Não, era essa a curiosidade. Tá. Isso é muito comum, né? Das pessoas terem esse quase que um pavor, né? E pedirem para ter uma morte dormindo, né? É muito comum isso, né? Que aconteça isso eu dormindo, etc. Enfim, é muito comum. Eu peço que eu faça essa passagem consciente, que eu veja ela acontecendo. Né? Esse é o pedido que eu faço há muitos anos. Enfim. Então, a questão da... Eu tenho uma pergunta. A questão da deteriorização do corpo físico em si é um processo teoricamente natural, né, que acontece, que vai acontecendo, vai findando, e aconteceu. E por volta de 40, 50 anos, as pessoas já começam a entrar em contato com isso, porque a pele já não é a mesma, né, a energia já não é a mesma, já tem sinais, né, do envelhecimento, e ela começa a entrar em contato com aquilo, e muitos negam isso, né? Ao invés de entrar em contato com isso, não significa entrar em contato e viver aquilo, não é isso? Você pode entrar em contato e continuar se exercitando, atualizando, né? Vida, existência, melhor dizendo, a existência, ela está diretamente ligada à atualização. Quando você parar de se atualizar, você está partindo. Né? E atualizar o quê? Corpo físico, mente, espírito, alma, você, suas emoções, tudo. Você tem que estar atualizando isso o tempo todo, em atualização permanente. Quando você parar de atualizar, já era. Sim, Heloísa. Os vikings, eles tinham o hábito de cremar, né, os corpos dos grandes guerreiros, dos guerreiros e tal. Como é que isso funciona para nós aqui, que você possa explicar para nós? Por exemplo, eu já pensei em doar meus órgãos, os que prestam, né? Os órgãos, já pensei em me cremar, mas eu andei ouvindo os burburinhos, né? Tipo, cremar não faz bem para a terra, tem que voltar para a terra, o que da terra saiu. É uma espécie de cura. Outra coisa também, se você vê o teu corpo, quando você desencarna, se você vê o seu corpo, já é difícil, como a Clélia Maria disse, você vê ele se desintegrando, que eu acho que não chega nem a isso, a gente vê isso, que deve ser uma dor atroz, né? Imagina cremando, ou então imagina você doando seus órgãos e ver os buracos no lugar dos órgãos que tinha que ser. O que você pode explicar sobre isso? Isso é verdade, isso é mentira, isso é lero-lero, blá, blá, blá. Ok, vamos lá. Esse é um outro lugar também, assim, chave, né? Cremar ou enterrar, né? Muita gente pergunta isso, né? Tecnicamente, não há diferença. A única coisa que eu aconselharia a vocês é esperar para cremar 72 horas. É isso que as tradições
várias tradições falam, porque esse é o tempo do desencarne, né? A gente acha que o desencarne se dá na hora que para de respirar e o coração não está mais batendo, mas não é assim, né? Não é assim que se dá e, enfim, tem estudos e relatos consistentes nesse sentido. Então, esperar 72 horas para poder cremar, né? Ou enterrar, a mesma coisa. E não é por causa que vai renascer, né? Bom, pode até ser, mas não é essa a questão, né? É realmente para dar tempo de você, da alma da pessoa, descolar daquele corpo. Às vezes é muito rápido, às vezes demora um pouco mais, até 72 horas para isso acontecer, né? Então, a questão da cremação é algo... Isso da questão da terra é bobagem, né? Isso é a mesma coisa da água, que falam que a água vai acabar, que você tem que economizar água, que não sei o que, isso é tudo bobagem. Então, cremar não tem nada a ver, né, com você está produzindo mais, colaborando, né, com o aquecimento global, enfim, essa história toda. Então, não existe isso, né? E eu sempre falei, né, isso é uma coisa que eu preciso olhar, né, que eu gostaria de meu corpo estar na praia, né, numa fogueira sendo cremado, né, numa fogueira na praia, todo mundo em festa, um luauzão mesmo, o som tocando, comendo solto, entendeu? Todo mundo feliz, chorando também minha partida, porque vai acontecer, natural, todo mundo acontece isso, não é só comigo, tudo bem, mas de alegria e de prazer, e de felicidade de tudo aquilo que eu pude produzir no plano da Terra. Contando histórias, algumas mentiras ao meu respeito, que vão contar também. Até com as moedinhas nos olhos, para dar para o barqueiro. Do barqueiro. Então é isso, assim, até onde eu pude caminhar, né? Não há muita, teoricamente, muita diferença entre você cremar e você estar enterrando um corpo, né? A não ser o estado e tempo de decomposição. Eu tive uma experiência há uns, talvez 3, 4 anos atrás, que foi a exumação, né, do corpo do meu irmão. Meu irmão faleceu em 84, então foram 34 anos, 30 e poucos anos depois, né, que foi feita a exumação dele, né? Eu senti a liberação dele, da energia dele ali, completa, e no ritual que eu fiz, porque eu fiz um ritual. O povo não acreditou, né, cara, do cemitério todo. Eu fiz um ritual, né, com ervas, com incenso e mantras, e toquei essa flauta. E, cara, foi muito doido, né? Assim, eu vi claramente, sabe? Uma libertação, uma liberação. Então, às vezes, a alma não está, obviamente, naquele corpo, mas tem uma ligação energética ainda com aquele lugar. Essa é a grande questão, que precisa ser liberado, né? Esse é o apego que tem que ser trabalhado. Esse apego precisa ser trabalhado em existência, existindo. Se desapegar, se tem briga com alguém, não vai embora sem com alguma contenda, né? Não estou falando com fulano de tal, fulano de tal. A pessoa não quer falar com você é uma coisa, mas se liberta disso, né? Testamento tudo em vida, deixa tudo equacionado. Bela, você está querendo falar ou impressão minha, não? Quero perguntar. Os hindus têm uma crença num fenômeno chamado tucuísmo, em que nós nascemos em 8. São 7, e o conjunto dos 7 forma o 8º, que é essa consciência alterna entre nós, né? Entre nós 7. E que você só desencarna depois que esses 7 desencarnam ao mesmo tempo. Não precisa ser da mesma família, não. É um aqui, outro lá na Índia, outro...
mas a consciência seria a mesma. E que quando acontece esse desencarno, na verdade, a gente desencarna de 7 em 7. Né? Você tem alguma referência disso? Ó, disso que você está falando para mim é a primeira vez que eu estou escutando, tá? Quando você me traz isso, o lugar que eu vou são as almas gêmeas, né? São 12. Uhum. São 12 de 12. Por isso o nosso programa chama 12 em 12 também. São 12 almas gêmeas de 12 clãs afins. São 12 conectados com 12. São 144. Por isso são 144 mil mestres encarnados. Quando encarna um, encarna outro assume. E tem sempre 144 mil mestres encarnados. E quando a gente pensa no 12, né, nos leva, obviamente, ao 13, que é a mônada viva. Quando você olha o que é Cristo e os 12 apóstolos, é isso. Cristo é a mônada que movimenta essas 12 energias. Quando você pensa no ano, quando você pensa no ponteiro do relógio, essa é a energia que move o ano, que move o relógio. Você tem uma 13ª energia, que é o que você está dizendo aí, que os hindus entendem que é uma 8ª energia, né? Que move, que não é um, mas são todos. 12, 8, 7... Assim, o que, para mim, valida, e é o que tem balizado a minha existência já há alguns anos, é aquilo que se encaixa. As coisas que se encaixam. Ah, é assim. Tá bom, mas é assim da onde? Como? Encaixa com o quê? O que com o quê? Onde? São essas, entendeu? Pergunta, né? Então, estou dizendo, a primeira vez que eu escuto isso, eu compreendo que isso é um sistema que existe, né, de sistema de afins, só não sei se dá dessa forma. Eu fico melhor, eu fico mais confortável por causa desse encaixe que eu estou dizendo, dos 12 e a 13ª energia, que é a mônada. Porque a Blavatsky, né, ela fala que nós nascemos e somos responsáveis por mais 7. Né? Então, aquela coisa que ela fala, você é responsável por 7 pessoas, cada 7 pessoas é responsável por 7 famílias, cada 7 famílias é responsável por 7 grupos, cada 7 grupos é responsável por 7 ramos raciais, até chegar nas rondas, né? Ela vai determinando assim, geometricamente, né? O que a gente na verdade é responsável pelo universo, né? No final. É isso, né? O que ela está relacionando é sobre o setenário. A gente está falando do setenário do 12 sagrado. Que tudo vem o quê? De 3 vezes 4 e 3 mais 4. Desse lugar que nós estamos falando, né? Então, quando a Blavatsky se refere a isso, ela não está falando de almas gêmeas, de almas afins e de clã. Ela está falando dessa multiplicação, da responsabilidade, né? Do setenário. Isso que ela está falando. Tá? Mas a Blavatsky era uma cabalista, né? Era uma cabalista. E tudo isso que eu estou falando vem da Cabala, das 12 almas gêmeas, isso vem disso, né? De você olhar outras ordens, como que são os berços de alma. Estou falando de berços de alma, que são construções dos Elohims, e assim por diante. Tudo isso passa na obra de Blavatsky, tá?